tarde, está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor Benedito Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson, boa tarde a você que já está conosco no programa O Missionário. Como sempre falamos, o programa O Missionário é um programa feito com muito amor, com muito carinho para você e também para a sua família. Pastor Benedito, hoje, dia 6 de abril, o programa O Missionário está especial. Amém, creio sim, ainda tem muita coisa boa aí hoje no programa O Missionário. Ah, com certeza, hoje vamos ter uma palavra que vai abençoar o seu coração, a sua vida, com certeza uma palavra do céu para abençoar a sua caminhada. Fique conosco, o programa O Missionário deste sábado já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastor Benedito, muito obrigado por estar aqui com seu servo para fazermos juntos esse programa O Missionário deste sábado. Nosso queridíssimo apresentador, pastor João Ferreira, ele não pôde chegar conosco, ele passou meio dodói durante a semana, essa virose muito forte, mas nós daqui já abraçamos o nosso pastor e desejamos melhoras ao nosso amado pastor João Ferreira. Pastor, e muito obrigado por nessa tarde o senhor, como sempre, abrilhantar aqui os estúdios do programa O Missionário. Edilson, muito obrigado, agradecendo a você e a toda a equipe do programa por mais esse convite. É uma honra estar aqui e creio que amanhã pastor João já vai estar bem melhor, já vai estar dirigindo o culto lá pela Igreja Batista da Francilândia. Amém. Um abraço ao meu irmão pastor João. É verdade, o senhor é nosso convidado, pastor, esteja sempre com a gente. O senhor soma aqui com a família O Missionário, é sempre uma alegria imensa ter o senhor, pastor Bené, para os íntimos, né? Pastor Bené, seja muito bem-vindo. Pastor, e nessa tarde eu quero assim, já depois desse abraço ao pastor João Ferreira, também abraçar alguém que pastor, alguém muito especial que está nessa tarde com a gente, aqui nos estúdios do programa O Missionário. O homem é professor, o homem é apresentador, o homem é historiador. Historiador. E também o homem é locutor, o homem faz transmissões de jogos. Olha, teve o Repá, diretor, teve o Repá na quarta, né? Rapaz, o homem é completo, pastor. Eu queria nessa tarde assim dar um abraço muito especial ao nosso amigo, nosso irmão. Ei, pastor Bené, o senhor que é patente mais alta, eu queria que o senhor abraçasse esse grande homem, nosso amigo. A Crisio aí que está conosco aqui, centroavante da equipe aqui da imprensa, né? Goleador por sinal. Show, é verdade. A ele, nosso abraço. Um gol por temporada, Nosso abraço ao professor, nosso amigo Acrisio Galdês, nosso abraço especial a esse grande homem, pastor Bené. Amém. Personalidade aqui de Abaetetuba. É verdade. Pastor Bené, também no mês de abril, agora no dia 2, na terça-feira agora passada, pastor, se comemora o Dia Internacional, né, o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E pastor, e nós aqui da família O Missionário queremos deixar também aqui uma palavra aos nossos irmãos, por acaso você, papai, mamãe, que tem um filho com essa dificuldade, nós queremos aqui deixar, pastor Bené, uma palavra de esperança, dizer que sempre tem, pastor Bené, aquela missão que nós chamamos missão de amor. Então este pai, esta mãe, com certeza, essa missão de amor que a eles foi pastor Bené dada, com certeza eles vão conseguir ir adiante cuidando dessa bênção que Deus colocou em vossas mãos. Pastor, e nós aqui da família O Missionário queremos deixar essa palavra à nossa comunidade abaetetubense sobre essa conscientização sobre o autismo. Com certeza, né, Edilson? Que não pode ser encarado como uma doença, né? É verdade. Como uma condição e que, naturalmente, quem possui essa condição consegue ter uma vida dentro daquilo que pode ser, diria, vivenciado. Não vou nem chamar como normal, né?
mas dentro daquilo que lhe permite e ter essas condições, mas nunca jamais como uma doença, nunca jamais como algo contagiável, mas sim como uma condição e que dá para conviver, dá para viver bem, com certeza. É verdade, pastor. Só dizer que os nossos irmãos que têm o autismo, você é uma pessoa normal, você pode sim abraçar e ser abraçado, você pode sim ter uma vida normal, trabalhar, você pode sim casar, você pode ter um nível secular, o seu estudo no nível, pastor, secular avançado. E, pastor, eles são inteligentíssimos. Ah, com certeza. E isso não se discute, né? E a Igreja Batista Missionária da Amazônia, na terça-feira, no dia 2, ela teve uma palestra lá com a doutora Emily. Ela deu assim pastor Bené, destacou alguns pontos que nós aqui da família O Missionário queremos nessa tarde compartilhar com você, que isso possa ajudar você, trazer esclarecimento a você. E acredite, Papai do Céu está no controle, no comando, e com a ajuda dele, com conhecimento, pastor, porque quando temos conhecimento sobre o assunto, aí é uma outra história, pastor. Verdade disso. Conhecimento abre portas, né? Não somente para quem o obtém, mas para aqueles que também ouvem e usufruem, né? É verdade. Então, nessa tarde, eu quero que você que acompanha o programa O Missionário, vamos ficar com um pequeno trecho. Nosso diretor aqui vai selecionar aqui e você vai assistir junto com a gente. Com certeza vai ser maravilhoso, vai trazer luz. Esse assunto, com certeza, é muita luz que vai ajudar todos nós nessa caminhada tão nobre. Para quem não sabe, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização ao Autismo. Então, sim, nós precisamos da sua voz falando lá na comunidade autista, de uma forma que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto que tem o TEA, vai conseguir compreender quem Jesus é. E isso vai acontecer através de você, do seu serviço, do seu estudo e da sua disponibilidade. Então, isso influencia na qualidade de vida dessa pessoa. Ela consegue viver melhor, ela consegue construir relações que para elas vão ser positivas dentro desse contexto, principalmente quando a gente fala do autismo. Então, o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento que é multifatorial e crônico. Por ele ser multifatorial, nós vamos ter algumas opções de por que ele surge. Por que eu digo opções? Por que eu digo vias? Hoje em dia, a ciência ainda não consegue dizer o porquê que o autismo existe, ou como que ele é gerado, o que de fato acontece para que uma pessoa nasça com um transtorno. Mas nós sabemos que isso pode ser identificado a partir da infância. E ele também é crônico porque o autismo ele não vai sumir. Ele vai caminhar com você, ele vai caminhar com a pessoa que, enfim, tem um transtorno até o último dia de vida dela. Mas é possível que a gente consiga que essa pessoa viva uma vida que seja saudável, uma vida que tenha qualidade de vida, uma vida com que ela consiga, de fato, viver de uma forma como todos nós, pessoas neurotípicas que não temos transtornos, para que ela consiga estabelecer boas relações, para que ela consiga adentrar no mercado de trabalho, para que ela consiga fazer todas as coisas que ela tem total direito de fazer, de exercer. Então, por se tratar de um espectro, a gente não pode generalizar essa pessoa autista. Muitas das vezes, o que eu escuto? Ah, fulaninho tem autismo, então o outro fulano vai ser igual a ele. Não, nós somos seres individuais. Nós que não temos transtornos ou que não temos algum tipo de questão cognitiva, nós somos seres individuais. Você é totalmente diferente de mim. Eu sou totalmente diferente de você. Nós temos gostos diferentes, escolhas diferentes, opções diferentes. E com as pessoas que estão dentro do quesito do transtorno, não é diferente. Eles também são pessoas que têm a sua própria individualidade e que vão demonstrar a questão do transtorno, do autismo, também de formas diferentes. Então, nós não podemos colocá-los dentro de uma caixa e bater o martelo, dizendo que porque fulano é daquele jeito, o outro vai ser exatamente da mesma forma.
A gente já falou um pouquinho que não tem uma causa definida, mas que pode ser identificado ainda na primeira infância. Então, por isso que é importante dessa criança estar em um acompanhamento, seja com o médico ou com qualquer outro profissional que entenda dos marcos do desenvolvimento infantil, para que ele possa apontar, se em algum momento ele achar algo que seja atípico, para que assim a família possa adentrar com o tratamento correto e essa criança possa ter todas as possibilidades possíveis para que ele se torne saudável, para que ele se torne funcional, mesmo dentro do espectro do transtorno. Então, não há cura para o autismo, mas é possível, sim, seguir uma vida que possa ser benéfica dentro dos parâmetros de tratamento, para que essa pessoa possa se desenvolver da melhor forma possível. Aqui as pessoas elas vão apresentar uma dificuldade maior em manter ou seguir alguns padrões, algumas normas da nossa sociedade. Isso é muito comum, porque o que faz sentido para a gente, muitas das vezes não faz sentido na cabeça da pessoa autista, por muitas questões cognitivas. E nós precisamos aprender a olhar para isso com muito respeito, para que a gente não julgue. Essa é a única forma de vida que aquela pessoa sabe viver. Diferentemente de muitas outras situações em que nós vamos estar, isso para eles é um pouco mais difícil. Eles podem, com certeza, viver uma vida plena, mas nós precisamos entender que existe um custo um pouco maior do que para mim e para você. Eles também vão apresentar alguns comportamentos mais inflexíveis, e aqui, por exemplo, eu trago muito questões de criança, porque eu trabalhei na clínica autista, e, por exemplo, crianças que só vão para a escola pelo mesmo caminho. No dia que você quiser trocar esse caminho, essa criança pode apresentar um comportamento de inflexibilidade. Não quero, não vou, ele vai chorar, ele pode se jogar no chão, ele pode apresentar até alguns comportamentos que a gente coloca como disruptivos. Vai bater em você ou ele pode se bater. E isso é normal dentro do espectro, porque a gente entende que eles têm essa dificuldade realmente de compreensão. Ok, muito obrigado, diretor, por ter colocado esse trecho dessa ministração, pastor Bené. É muito importante a gente entender, conhecer sobre o assunto, sobre os direitos que os nossos irmãos que têm autismo, eles têm sim os seus direitos, isso deve ser respeitado. Pastor Bené, também na terça-feira, aqui no nosso município, aqui na nossa cidade de Abaetetuba, teve uma caminhada em conscientização, pastor, esse tema, esse assunto que é de grande relevância nos nossos dias atuais. Foi a caminhada, né, do direito dos autistas, de quem tem autismo, né? É verdade. E é muito importante cada um de nós estarmos conscientes de que eles têm direitos como qualquer outro cidadão brasileiro, de qualquer lugar onde se encontrem. E, com certeza, isso é muito importante, isso demonstra que a sociedade caminha dentro de um respeito para com todo aquele que é portador do autismo. Amém, pastor. E a gente pede, né, com muito carinho, com muito amor, que todos nós possamos respeitar os nossos irmãos autistas. Pastor, o autismo, como o senhor já falou, não é uma doença. Eles não são, pastor, pessoas assim que têm que ser excluídas. Pelo contrário, eles têm potencial e nós juntos vamos respeitar, vamos ajudá-los e com certeza, pastor, teremos uma sociedade mais forte, uma sociedade que vai respeitar esse espaço e com certeza nossos irmãos, eles caminharão em segurança e serão felizes. Eu tenho, pastor, na minha família, eu tenho pessoas que têm essa dificuldade, mas são pessoas muito amadas e estão aí caminhando, graças a Deus, estudando. E por isso que eu disse para o senhor, pense nos irmãos inteligentes, são os nossos irmãos aí, os que têm autismo. Realmente, o amor que seja dispensado a eles faz com que desenvolvam-se. Claro que dentro da capacidade são inteligentíssimos. A própria história nos prova isso, que grandes homens possuíam autismo e destacaram-se mesmo assim, foram homens de destaques, homens inteligentes
com autismo. Amém, pastor João Ferreira. Então essa é a nossa palavra aqui da família O Missionário. Nós vamos em frente, o programa hoje está especial. Pastor, daqui a pouquinho vamos ter a palavra do bom Deus, e eu sei que o Senhor hoje vai ser usado pelo Papai do Céu grandemente. Eu sei que o Senhor sempre traz um tema sobre a palavra desta tarde. Eu creio que os nossos irmãos, você que acompanha o programa O Missionário, vai ser muito abençoado, assim como eu, porque a palavra de Deus, ela é bênção na nossa vida, pastor. Amém, Deus. Com certeza, nós temos uma meditação que queremos daqui a pouco compartilhar com todos. Amém, pastor Bené. Você poderia adiantar um trechinho aí da palavra? Vamos estar falando sobre Jesus, o autor e doador da vida. Amém, que bênção, né? Então você que acompanha o programa O Missionário, olha só, tema maravilhoso, a palavra de Jesus nessa tarde, porque de fato, pastor, não há vida fora de Jesus. Não, ele é a vida que veio, não somente uma vida, mas a vida em abundância, né? Verdade. Uma vida abundante, uma vida feliz. Jesus não morreu para que nós tivéssemos vida fácil, ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Amém, pastor Bené, que bênção, né? E ele mesmo diz lá em João 10:10, parte C, eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Interessante que vida e abundância, a palavra vida, bios, e a segunda palavra é zoe, vida de Deus. Vida em abundância, né? Semana passada, pastor, vivemos o momento da Páscoa, pastor Bené, onde todos nós, assim com muito carinho, a gente pensa na história, no sacrifício de Jesus para conosco, o amor de Deus entregando seu Filho para morrer pela humanidade. E aí, pastor, a gente vê que de fato, né, Jesus não veio para nos trazer uma vida fácil, mas veio para nos trazer vida e vida eterna, em abundância, né? Vida eterna. Até porque a vida do próprio Jesus não foi fácil, foi uma vida cheia de grandes desafios. E a vida eterna, Dilson, não começa após a morte. A vida eterna começa no momento em que você aceita Jesus como Senhor da sua vida. O que é a vida eterna? É a vida de Deus outorgada, colocada dentro do homem. O que nós precisamos é de imortalidade. Quando nós ressuscitarmos, quando os mortos ressuscitarem, eles não vão receber a vida eterna, vão receber imortalidade do corpo, porque a vida eterna é a vida onde nós estamos vivenciando-a diante de Deus. Isso é vida eterna. Amém, louvado seja Deus. Olha aí, diretor, quando a gente tem o mestre do lado é outro nível, né? Louvado seja Deus. Diretor sinalizando, já estamos no momento da palavra, e eu peço a você que continue conosco assistindo o programa O Missionário. O Missionário, esse é um momento especial, o momento da palavra, e com certeza o Papai do Céu vai falar conosco através da sua santa palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. Não temais, pequeno rebanho. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Somos parte de uma comunidade centrada em Cristo, que procura servir aos outros seguindo o exemplo do Salvador. Venha e junte-se a nós. Ok, já estamos de volta com o programa O Missionário, e nesse momento passaremos a ministração da Palavra de Deus, mas antes queremos aqui mandar os abraços do programa O Missionário, abraços aí a todos os irmãos, a todos que estão ligadinhos conosco,
Abraços ao irmão Leonan e a sua esposa Elidelma. Abraços ao Nazareno Castro e a Rosana Castro. Abraços ao pastor Laurinaldo, lá pela Igreja Remidos do Senhor, ele e a toda a sua família. Abraços a toda a Igreja Batista da Francilândia. Abraços à Igreja Batista Nova Filadélfia, a liderança da rede de jovens, a liderança da rede de células, a liderança da rede infantil, enfim, a toda a família Nova Filadélfia. Um abraço do programa O Missionário, abraçando aqui os irmãos da Igreja Cristã, os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Abraços também aos irmãos da Igreja Deus é Amor, da Igreja Assembleia de Deus, a todos vocês que servem ao Senhor Jesus Cristo e a você também que está ligado no nosso programa. Abraços, que Deus abençoe a sua vida, abraçando aqui também o pastor Eli, ao pastor Heleno, abraços ao mototáxi Apolo, lá pela 5 Esquina, no nosso querido bairro de Aviação. Abraço a minha esposa, a minha filha, a minha sogra, lá pelo meu querido bairro da Francilândia. Deus abençoe. Abraços aqui do programa, ok? Agora que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 7 e o versículo 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da parte da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou Jesus ele a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ok, nós temos aqui o texto bíblico verídico, o texto bíblico esclarecedor, que narra um fato que se deu após Jesus Cristo ter feito outros milagres, a cura do servo do centurião. Ele então sai daquela região e vai para uma cidade chamada Naim. Jesus Cristo sempre andava, e por onde ele caminhava, ele encontrava necessidades, e necessidades esta que ele rapidamente as supria. E não é diferente hoje. O Senhor, através da sua igreja, através de pessoas, ele caminha, e nessa caminhada depara-se com muitas situações adversas, a qual os homens não conseguem resolvê-las. E o texto é muito bem claro, começa no verso 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e grande multidão. Jesus Cristo sempre teve pessoas ao seu lado. Jesus Cristo poucas vezes se ausentava dos seus discípulos. Ele, quando se ausentava, era para fazer as suas orações pessoais, e isso me traz algo à mente. Nunca devemos nos isolar ao ponto de esquecermos da necessidade de termos pessoas ao nosso lado. E Jesus sempre estava próximo de alguém. Jesus sempre estava próximo. Numa das noites mais cruciais da sua vida, Jesus disse a seus discípulos: vamos até ali e vamos orar. A minha alma está triste até a morte. Jesus Cristo escolheu pessoas para estarem com Ele nos seus momentos de maior dificuldade, mas quando essas dificuldades não estavam, mesmo nos tempos bons, Jesus Cristo sempre estava bem acompanhado. E isso me lembra: não se isole, não fique longe das pessoas. E o texto continua: e quando chegou perto da porta da cidade,
eis que levavam o defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Eis agora aqui, Jesus Cristo vem entrando com uma multidão e saindo da cidade, uma outra multidão que levava ali um defunto, que levava ali o corpo, não sabemos se era jovem, não sabemos a idade, mas tudo que sabemos ele era filho único de uma viúva. Aquela mulher, aquela mãe, ela já havia passado por aquele momento de tristeza, por ter já enterrado o seu esposo, ou já ter sepultado o seu marido. Não sabemos se ela já tinha sepultado outros filhos, mas o texto nos diz que era filho único daquela mulher. Então não havia outro sepultamento. Isso me chama a atenção para uma coisa. Aquela mulher estava indo sepultar o seu futuro. Aquela mulher estava indo sepultar seus sonhos. Aquela mulher estava indo sepultar a sua esperança. Aquela mulher estava indo sepultar aquele que poderia dar continuidade à sua família. Aquela mulher estava indo sepultar a esperança de ter um futuro continuado. E a pergunta que fica o que você tem sepultado na sua vida? E nesse exato momento que você está me escutando, o que você está prestes a sepultar? Nós sabemos que nos cemitérios existem muitas coisas sepultadas. Por exemplo, sonhos que não foram realizados, projetos que nunca saíram do papel, vidas que não foram compartilhadas, amores que não foram vividos. Existem muitas coisas enterradas e existem muitas pessoas que estão caminhando e nestas caminhadas, nessas andanças, nesse palmilhar sobre a terra, vai sepultando cada vez mais coisas da sua vida. E esta mulher estava indo sepultar o seu último, eu diria, bem maior, que a família é o nosso maior patrimônio. Quantas pessoas, pela dificuldade, quantas pessoas, pelas crises, ou até mesmo pelo descontrole pessoal, já não sepultaram o sonho da família, já não abandonaram um casamento, já sepultaram um relacionamento. E aqui estava essa mulher, com uma multidão que estaria lhe ajudando a sepultar o seu filho. Quantas vezes as pessoas até não te ajudam a sepultar aquilo que deveria ainda estar vivo? Os homens, eles não têm esse poder de outorgar vida ao homem. Os homens não têm o poder de doar vida a não ser na concepção. Mas vida, ânimo, às vezes isso é muito difícil. Poucas pessoas fazem isso. Esta é uma prerrogativa exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Ele é especialista em parar sepulcros e trazer vida de volta. A palavra de Deus diz assim ainda no verso 12, verso 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. A primeira coisa que Jesus faz, antes de mudar as coisas ao redor, ele trabalha primeiro no íntimo, no interior da pessoa. Jesus, ele não é simplesmente simpático. Jesus, ele é empático. Ele tem empatia com aquela mulher. Primeiro, ele trabalha naquilo que estava trazendo a ela tristeza. Ele vai trabalhar e vai dizer, não chores. Mas não adiantava nada apenas Jesus dizer àquela mulher, não chores. Ele precisava acabar com aquilo que estava fazendo com que os olhos daquela mulher vertessem lágrimas. E dizem que o ser humano, durante todo o transcurso da sua vida, chora cerca de 19 litros de lágrimas. Mas eu creio que uma mãe, quando perde um filho, ela quebra tudo isso rapidamente. E aqui está, aquela mulher com os olhos marejados de lágrimas. E Jesus diz a ela, não chores. Mas ele acaba com a tristeza daquela mulher da seguinte forma. O verso 14, chegando-se, tocou o esquife. Os que levaram pararam e disse-lhe, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou ele à sua mãe. O que Jesus pode fazer é trazer a nós de volta a alegria. Jesus pode trazer de volta aquilo que talvez você estava indo sepultar em meio às lágrimas, aquilo que talvez você já tenha dado como perdido, mas eu digo a você, talvez você esteja até mesmo pensando
em acabar com tudo e até mesmo finalizar sua própria vida. Mas digo isso, entrega a sua vida ao Senhor. Deixa Ele tocar naquilo que traz tristeza para você. Não é uma mensagem de triunfalismo, é uma mensagem que transmite o poder do toque do Senhor Jesus. E o interessante é que quando Jesus toca naquele esquife, os que estavam levando pararam, porque sabiam que alguma coisa poderia acontecer de diferente. E o jovem assenta-se e começa a falar, e ele é devolvido à sua mãe. Hoje, o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer mudar a história, mudar o cortejo. O cortejo que ia para o cemitério, agora precisou voltar para a cidade. E Ele quer fazer exatamente isso. Ele quer interromper a caminhada de derrota. Ele quer interromper a caminhada de tristeza. Ele quer interromper a caminhada de lágrimas e fazer com que haja um retroceder para uma vida de alegria. Tudo voltou ao normal. A mulher deixou de ser agora uma mãe que estava chorando por um filho e o abraça com alegria e o recebe com alegria. Receba nesta tarde de sábado esta palavra como uma palavra, não apenas de ânimo ao teu coração, mas de uma alegria verdadeira, de uma alegria e de uma paz. Lembrando, Jesus nunca veio a esse mundo para que eu e você tivéssemos vida fácil, mas sim para que nós tivéssemos uma vida eterna. E vida eterna é saber lidar com momentos cruciais de tristeza, porque Cristo é a nossa alegria. Como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa Deus hoje mudar a história da sua vida, como mudou a história da viúva de Naim. Ok, nós vamos nesse momento orar, agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por mais um sábado que Ele nos concede. E eu quero convidar você a orar conosco nessa hora. Você que já tem sepultado muita coisa na sua vida, mas entrega isso na mão do Senhor agora. O Senhor pode trazer, o Senhor pode ressuscitar muita coisa que talvez você pense que não mais poderá voltar, talvez não mais poderá ter, mas para Ele as coisas são verdadeiramente possíveis. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque chegamos a mais um fim de semana. Obrigado por essa semana que está terminando, Pai, mas ainda nos restam algumas horas. E eu creio, Senhor, a Tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Pai, eu oro para que aqueles que estão unidos conosco agora em oração, eles possam, Senhor, experimentar uma mudança radical na sua vida. Que aqueles que caminham, Pai, para os sepulcros desta vida, possam retornar com Pai para uma vida que só Tu podes conceder ao homem. Eu oro por aquele que está enfermo, por aquele que está acamado. Eu oro por aquele, Senhor, que talvez já tenha perdido a esperança de viver, mas renova nessa hora. Cura, Senhor, traz renovo, traz vida, traz paz. Deus, eu oro pelo Márcio, Deus, lá no bairro da Angélica, Pai, que estive visitando, que está com câncer na língua, mas eu creio, Pai, que nós estamos orando e ele já começa a articular algumas palavras e creio que haverá cura para ele. Oro, Senhor, para que as famílias abaetetubenses elas possam ter um bom fim de semana e que o Senhor possa trazer sobre elas a realidade da sua presença e que só no Senhor realmente nós podemos ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, nós pedimos isso e te agradecemos. Amém. Ok, chegamos ao final de mais um programa, O Missionário. Estaremos de volta no próximo sábado, querendo o Senhor Deus. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana e até sábado, em nome de Jesus. Amém.